Não, porque mas a pesquisa que você está desenvolvendo aqui também tem um pouco a ver com essa questão de recepção aqui, não é? Tem. Eu quero saber se ele é utilizado, as ideias dele são utilizadas nesses grupos que estão discutindo os rumos da globalização. Né? A mulher dele acha que não. Alguém aqui disse que eu acho que não, parece. Aqui tem um negócio aqui, Fernando acha que não. Mas a própria mulher dele, que é francesa, né? Ela acha que ele não é consumido aqui porque ele não se enquadrou em escolas de pensamento aqui na Europa, né? Então ela acha por isso. Há pouca referência sobre o racismo. Milton Santos não tocava muito nesse assunto. Ele não queria falar muito sobre isso. Entendeu? Se as ideias dele eram rejeitadas porque ele era negro, porque ele tem uma coisa que eu acho boa, né? Porque as ideias realmente não têm cor. Elas valem pela sua novidade, né? Elas valem pelo seu peso, as ideias. Partam de onde partir, né? Muito obrigado pela presença. Eu queria agregar uma coisa, né? Que também acho que você tem que diferenciar também as vias de recepção. Por exemplo, os estudos sobre a América Latina, né? Os estudos latino-americanos, lá o Milton Santos, ele deveria ser uma parte integral, mas não é. Porque, por exemplo, esse livro do Uma Geografia Nova, 78, lá ele já previu essa coisa do spatial turn, da mudança espacial da década 80, mas como ele entrou dentro desse debate, foi através de contatos mais bem, por exemplo, pessoais. Vou colocar dois exemplos. O primeiro é através do Al-Fatah, ele é um cientista político de aqui, ele escreveu muito sobre globalização e ele morou muitos anos no Brasil, aí ele teve o contato. E o segundo é através do Walter Mignolo, ele é um pesquisador que escreve sobre a América, a América Latina, que fez um livro super importante no ano 2000, que chama Love History de Globalizar, e aí ele coloca uma parte muito importante sobre o Milton Santos, e falando que quando ele viajou para o Brasil na década de 90, ele fez o contato através de uma estudante da Bahia, e aí ele foi conhecendo a aula. Mas então não foi através de vias normais, digamos, né, de recepção, mas bem mais bem através de outros tipos de contato. Olha, Milton Santos, não era um intelectual fácil. O fato dele conhecer muito bem como funcionava a circulação das ideias, e ele conhecia muito bem, porque ele sempre esteve muito ligado à área de comunicações, mesmo sendo geógrafo. Ele sabia se comunicar, ele nunca perdeu o contato com os meios de comunicação. Era isso até que eu ia falar, que quando começou a crítica à globalização, ele era uma fonte referencial, porque ele não se recusava a falar com jornalistas, e ele falava a linguagem que o jornalista entendia. Quer dizer, apesar dele ser um intelectual, ao dar entrevistas, ele não usava a linguagem rebuscada, como ele usa em alguns livros dele, que são áridos, alguns livros de Milton Santos. Mas então ele se tornou uma fonte referencial. Agora, ele sabia como funcionava, digamos assim, o aparato da circulação das ideias. Vou te falar, durante mais de 30 anos ele publicou, os livros dele foram publicados no Brasil por uma editora que eu diria de fundo de quintal, Rustec. Entendeu? Quer dizer, ele tinha dificuldades, ele não queria, digamos assim, se submeter à lógica de mercado que está por trás da circulação das ideias. Todos nós que trabalhamos com esse debate sabemos que publicar, mesmo se dizendo que hoje com os novos modelos de editoras on demand, né? É fácil você publicar, mas a questão não está somente em publicar, mas em distribuir e circular o material que você publica. Então a questão não é só publicar, né? Mas circular. Quer
dizer, então, quem é que administra, né, a circulação das ideias? Quem é que administra a circulação dos livros no mundo? Quer dizer, o mercado editorial, e Milton Santos fazia toda uma crítica a esse mercado editorial. Ele é altamente concentrado, né? São 10 editoras hoje no mundo. Qual é o lugar dele dentro dessa lógica de circulação das ideias? No mercado editorial, que nós sabemos, não somente... e não vai publicar autores que estejam fazendo críticas, né, a essa lógica. Dá para entender o que estou falando? Então, ele tinha... Não é só isso, eu vou falar outra coisa. Também na área de... né, para a publicação. Nós que submetemos. Quer dizer, você não sabe. Certo? Se você for analisar, Milton Santos, ele se recusa a ser um pesquisador fácil que só está querendo obter fontes de financiamento de pesquisa. Quando começa, vou citar um exemplo que ao Brasil é muito delicado na área de relação racial no Brasil. E eu trabalho com isso também. Uma das maiores fontes de financiamento no debate sobre gênero, no debate sobre homossexualidade e no debate sobre relações raciais, uma das maiores fontes de financiamento no Brasil desde a década de 80 é a Ford Foundation. Não é verdade? Ford Foundation. Ao que me consta, Milton Santos sempre se recusou a receber recursos dessa instituição. E não seria difícil para ele receber recursos dessa instituição, porque ele se recusava a submeter os interesses da sua pesquisa a uma lógica, vamos dizer assim, que não obedece ao interesse local. Entende? O mesmo se dá na publicação dos seus livros. Ele publicou 40 livros, mas esses livros circularam um pouco porque a editora era uma editora de fundo de quintal. E veja, nenhum livro desses livros dele, nenhum deu retorno, não só de circulação, retorno material a ele. Não, Fernando Henrique Cardoso ganha dinheiro com os livros dele. Entende? Que é um grande intelectual da época de Milton Santos também, né? É aquele cara que morou muito tempo nos Estados Unidos, antropólogo, radicado no Rio, que escreveu O Samba e a Cidade, Roberto da Mata, né? Os livros dele circulam, né? É um cara traduzido. Quer dizer, agora precisa saber qual é o lugar dele dentro dessa lógica de circulação das ideias, né? No mercado editorial, que nós sabemos, não somente... agora mesmo eu tive um artigo meu, analisado por um examinador, que fez uma crítica tremenda a um trecho do meu artigo, né, que vai sair num livro nos Estados Unidos. Então, os interesses que estão por trás, você que submete artigo, né, para publicação, nós que submetemos, quer dizer, você não sabe a caixa, chamada caixa preta, né, por trás disso, as idiosincrasias. Então, um intelectual, primeiro, conforme a mulher dele descreveu, não estava muito interessado em consumir. Portanto, para ele, né, ser reconhecido, ganhar dinheiro com publicação, me parece que não era bem isso que ele, atrás disso que ele estava, né? Então, ele realmente não circulava. Os livros dele não circulavam. Passaram a circular, conforme eu disse, depois que ele ganhou o prêmio. Mesmo assim, de uma forma muito lenta, né? Eu comentários com isso, porque acho que isso tem que sair do Brasil, não, né? Para ter esses problemas de circulação. Mesmo, por exemplo, no Brasil, um exemplo, a USP, você tem a Faculdade de Geografia e ao lado tem as letras. E hoje em dia, por exemplo, nas letras, tem uma importância muito grande da geografia, do
conceito do espaço, você faz a integração. Mas, se fica com esse exemplo, lá a gente tem que passar os 150 metros da faculdade de Geografia para letras, para transportar as ideias, né? Mas nunca aconteceu. Não tem uma recepção, por exemplo, de Milton Santos na área das humanísticas na USP. Isso é incrível. Mas talvez a origem esteja na USP. Talvez a origem esteja na USP. Conforme te falou, eu falei para você, não foi fácil o ingresso dele lá. Ele não era também muito aceito na USP. Ele nunca foi um intelectual popular, vamos dizer, na USP. Ele se torna popular depois de 94. Mas ele teve muitos problemas na USP. Por exemplo, ele nunca quis fazer parte da estrutura de poder da USP. Porque ele também ojeriza a que o intelectual abra mão da produção intelectual para se tornar um burocrata da universidade. E nós sabemos como os grupos cada vez mais se organizam nas universidades para controlar a universidade. Quer dizer, muitos intelectuais abrem mão do seu dever, certo? Para, ao integrar um grupo dentro da estrutura universitária, né, controlar o poder, controlar as verbas, etc, etc. Milton Santos tinha distância disso. Conforme eu te falei, ele ficava a maior parte do tempo produzindo na casa dele, né?